Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é A Pergunta do Preconceito. A Pergunta do Preconceito. Lembrando que se você é inscrito, divulgue o seu... Aliás, se você é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Né? Se você não é inscrito, se inscreva, divulgue, evangelize, ajude a fortificar o canal. Dito isso, o tema está em João. João 1,46. João 1,46 que diz assim: Natanael perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Amém. Irmãos, a historinha se desenrola assim. Filipe chega a Natanael e diz assim: olha, encontramos aquele que Moisés falou, Jesus de Nazaré. A resposta com dúvida e preconceito foi isso que eu acabei de ler. Natanael falando, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Amém. Irmãos, essa simples pergunta parece que é simples, mas não é. Não é uma pergunta simples, né? Simples no contexto da historinha ali, mas é uma pergunta que mostra e demonstra a natureza de todo ser humano, uma natureza de pessoas que desprezam, que julgam outras coisas, que não valorizam as coisas pequenas da vida, que gostam de depreciar, que gostam de desvalorizar. Nazaré, para quem não sabe, era uma cidade pequena, era uma cidade meio obscura, era uma cidade sem importância, não era muito falada, muito importante. Nazaré, ela era mais ou menos, chegava a ser desprezada, né? As pessoas falam, essa cidade é insignificante, não serve para nada, não tem nada interessante naquela cidade, né? E tanto é que ela nem é mencionada nenhuma vez no Antigo Testamento. Então, para muitos, Nazaré era uma cidade irrelevante. Agora, se você era cidadão romano, nasceu em Roma, nas grandes capitais, você é importante. Quem era nazareno era uma pessoa desprezada. Então, ninguém esperava, ninguém naquela época, que o Salvador viesse viesse daquele lugar, de um lugar desses. Então, qual é a lição que eu trago, que Deus quis trazer com esta passagem, com esse acontecimento, com este fato? Primeira coisa, Deus usa o pequeno. Deus usa as coisas que são desprezadas pelo homem. Deus usa as coisas insignificantes aos olhos humanos, né? Isso é insignificante. Para homem, para Deus não é. E Deus, irmãos, ele não está limitado ao tamanho. Se Deus estivesse limitado ao tamanho, ele não ia usar um lugar pequeno, um lugar inesperado e um lugar assim, que ninguém fala, dali não vai vir nada bom. Exatamente. Foi plano divino da salvação Deus usar Nazaré. Foi parte do plano divino. Jesus, irmão, cresceu em Nazaré. Foi lá que ele cresceu. Nazaré não era nada. Não era, ninguém ia lembrar Nazaré hoje, igual um parente, seu parente, lá de tataravô, você nem vai lembrar, nem sabe quem é, não conheceu. Nazaré ia acontecer a mesma coisa, era uma cidadezinha, como tantas outras que aconteceu alguma coisa na Bíblia que não tem o nome, mas Deus fez o quê? Nazaré não era nada. Hoje é a cidade que vai ser sempre lembrada como o palco do maior evento da história, que é Jesus. Jesus nasceu, viveu naquele lugar. A vinda do Salvador veio da onde? Veio de Nazaré. O palco da situação, do acontecimento mais importante. Da onde? Veio Jesus. Jesus, irmãos, ele cresce em Nazaré. Ele passa grande parte da infância, da juventude lá. Ele aprende as escrituras lá, ele vê a vida, ele se desenvolve em Nazaré. E isso não diminui nada Jesus, né? Vindo num lugar que ninguém conhecia, que ninguém achava importante, não diminui nada. E aí, para finalizar a mensagem, quais as lições que Nazaré e Natanael nos ensinam? Nazaré com um tamanhozinho pequeno que Deus usa. E Natanael achando que nada de bom vem daquele lugar. Primeiro, não podemos julgar pela aparência, não podemos julgar pela origem, não podemos julgar pelo que as pessoas falam de tal coisa, tal lugar, tal pessoa. Deus falou para Samuel, quando Samuel foi escolher, né, ungir um dos filhos de Jessé. Deus falou assim, o homem vê com o olho, o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. É isso que Deus falou. Tem, irmãos, tem igrejas, né, pessoas que quando entra o irmão novo, o irmão não tem carro. Irmão, nem carro tem. O irmão não tem faculdade. Irmão não tem faculdade. O irmão não tem isso, não tem aquilo, não tem um anel, não tem um curso de teologia. É assim que fazemos. Não estou falando você, é assim que a gente avalia isso. O ser humano, infelizmente, é um ser avaliador e julgador, pré-julgador. Julga sem conhecer. Segunda coisa que Deus fala, a primeira é isso, né? A segunda, valorize o pequeno. Às vezes, Deus usa a baleia. Legal, usou a baleia para Jonas. Mas às vezes, Deus usa o corvo para levar comida.
Então ele usa o grande e usa o pequeno. Às vezes Deus usa o urso para vingar o profeta. E às vezes Deus usa o pombo, usa a formiga para nos ensinar. Davi, irmãos, ele era o menor dos irmãos. Ele era o menor. Quem foi rei? Foi Eliabe? Não, foi Davi. Davi era o menor. Quem que matou o gigante? Foi Abinadab? Não, foi Davi. O Davi era o menor. Quem que nunca perdeu uma batalha? Foi Samá? Não, foi Davi. Quem foi conhecido um homem segundo o coração de Deus? Foi Saul? Não, foi Davi. Ele era o menor. Deus usou isso. Então entenda uma coisa, humildade não é fraqueza. A porta, irmãos, do poder de Deus se manifesta na humildade. Então seja humilde. Quando você é humilde, Deus vê, ele começa a abrir as portas para você. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez precede a queda. Deus escolheu, irmãos, Nazaré, um lugar sem prestígio, porque Deus não precisa de fama. Ele usa quem ele quer, do lugar que ele quer. Ele usou até uma prostituta na linhagem de Jesus. Isso não muda nada o Deus. Para finalizar, Deus usando Nazaré, deu o seguinte recado. Primeiro, não importa da onde você vem. Não importa se você veio de uma família rica ou veio da favela. Pouco importa. Pouco importa se essa pessoa tem 10 faculdades ou você não tem nenhuma. Pouco importa isso. Segunda coisa, Deus pode fazer qualquer um grande. Pode ser o menor, pode ser o maior. Deus faz quem ele quer grande. Terceiro, a pressão e o preconceito externo que muitas vezes nós recebemos não podem e não devem nos trazer insegurança. Será? Se Deus falou, está falado. Se Deus prometeu, está prometido, vai ser cumprido. Sermos mais como Filipe, que falou assim, ó, vem ver, está aqui, vem ver, e menos Natanael, que fala assim, será que pode vir alguma coisa boa de lá? Então essa é a mensagem de hoje. Não se diminua. Amém. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por essa palavra. Venha cada dia mais aumentar a nossa fé, Senhor, que não venhamos a ter insegurança, Senhor, conforme as coisas que vêm acontecendo, as situações da nossa vida. Abençoa que eu ouvi essa mensagem, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Mais uma vez, lembrando, se inscreva, divulgue e ative o sininho. Que Deus abençoe você, sua família, o Brasil, e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.